Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje eu decidi fazer um vídeo um pouquinho diferente, com uma inovação, uma brincadeirinha. E pra quem não sabe, eu sou muito fã da cantora Ariana Grande. E amanhã, domingo, dia 20 de dezembro, vai lançar na Netflix o documentário da Ariana. E esse documentário ele acompanha tanto os shows quanto os bastidores da turnê de Sweetener. E foi a turnê que ela cantou tanto as músicas do Sweetener quanto as músicas do Thank You Next. Então hoje, como forma de celebrar essa cantora que eu amo tanto, decidi fazer uma lista das minhas músicas preferidas desses dois álbuns e a partir dessas músicas fazer indicação de livros para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam de conteúdo sobre livros, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e também de me acompanhar lá no Instagram. No Instagram eu tô sempre mostrando mais da minha rotina, das minhas leituras e dando dicas diversas, então me sigam lá também. Então vamos às indicações. A primeira música que eu separei foi Sweetener, que além de ser a música que dá nome a um desses álbuns, é uma música que eu adoro, ela tem um ritmo muito fofinho. Eu não sei como não existiu o clipe dessa música, porque ela é incrível, mas basicamente a Ariana fala nessa música sobre como no momento em que a vida tá meio amarga, as coisas estão parecendo que estão dando errado e tal, vem essa pessoa e transforma essa vida, deixando ela mais doce, mais feliz, enfim. Então a música ela tem um ritmo muito fofinho, dela realmente se declarando pra essa pessoa, dizendo: você adoçou a minha vida. Pra essa música eu decidi trazer aqui dois livros. Já estou roubando totalmente essa brincadeira, mas eu achei que tinham dois livros que realmente se encaixavam perfeitamente com essa música. O primeiro livro é o Do Que Eu, que é o primeiro livro da série Os Bridgertons, da autora Julia Quinn. Então nesse livro a gente tem dois personagens, que são a Daphne e o Simon, que eles obviamente vão engatar no romance, né, já que é um livro de romance, então não é spoiler dizer isso. Mas tem um aspecto sobre o Simon que é muito marcante, que é ele não tem o desejo de casar. Ele é um homem, assim, que passou por muitas dificuldades na vida, a história dele é uma história muito difícil, e por conta disso ele é firme aos ideais dele, de que ele não vai casar, de que ele não pretende ter um relacionamento amoroso com ninguém. Então nós temos aí esse personagem que é meio amargo, e aí vem Daphne, que é simplesmente maravilhosa, que é uma fofa e que é muito feliz, e ela desperta esse lado no Simon de, poxa, ela tá trazendo doçura pra essa minha vida que tava tão amarga. O segundo livro que eu quis trazer relacionado com essa música, na verdade é uma trilogia, não me matem, e eu precisava trazer, que é a trilogia Magnus Chase e os Deuses de Asgard, do Rick Riordan. Eu acredito muito que o casal principal, eu não vou dar nomes, porque eu acho que o casal principal ele só aparece a partir do segundo livro, então achei melhor deixar em off qual é o casal, mas quando você lê esse livro, você vai entender que o casal principal dessa história tem muito a ver com isso também, porque obviamente o foco da história não é romance, então tem várias dificuldades lá acontecendo, assim, o possível Ragnarok, o fim do mundo e pá. E aí Magnus conhece uma pessoa que no meio de toda aquela confusão, ela traz esse lado doce também, mesmo no meio de tudo aquilo que tá acontecendo, há momentos muito fofinhos entre esses dois, e que são momentos assim de leveza e não posso falar mais muito sobre, mas eu amo muito, muito esse casal. E eu indico demais esse livro. É um casal, assim, que... eu não quero entrar em muitos detalhes, mas é um casal que eu nunca vi esse tipo de história sendo representada na ficção. Obviamente, assim, eu não li todos os livros do mundo. Com certeza histórias assim já foram retratadas, mas esse foi o primeiro livro que eu vi esse tipo de representatividade em um casal, então eu indico muito. A segunda música que eu adoro muito nesse álbum é Every Time. Nessa música, a Ariana, ela fala sobre uma pessoa que ela tenta se afastar e que os caminhos se afastam, mas ao mesmo tempo eles sempre se reencontram. E ela sempre volta pra essa pessoa e não consegue simplesmente evitar ser atraída por essa pessoa. Então, pra essa música, eu escolhi nada menos do que a minha comédia romântica literária favorita de todos os tempos, que é O Jogo do Amor / Ódio, da Sally Thorne. E eu amo esse livro, basicamente, o casal principal, que é a Lucy e o Josh. Eles têm, né, um jogo do ódio, uma coisa meio assim de brigarem. Eles trabalham na mesma empresa, mas eles têm uma certa competitividade entre si, porque eles têm pensamentos muito diferentes, eles eram de empresas diferentes que se tornou uma coisa só. E aí eles ficam com esse jogo do ódio, de não se gostar, de dizer várias coisas e de ficar brigando, mas no fim eles sempre acabam se sentindo atraídos um pelo outro, mesmo quando isso não é algo dito, eles sem querer, quando vê, ai meu Deus, caí novamente nisso. E o outro livro que eu relacionei também com essa música, eu não pude evitar, tá? Eu não pude deixar de colocar dois livros pra essa música, porque eu simplesmente amo essa música, eu acho que é a minha favorita do álbum Sweetener. Então, o segundo livro, na verdade, é outra trilogia. Ai meu Deus, me perdoem. Sério, deem uma chance, porque é muito bom.
que é a série Acotar, que é o de Corte de Espinhos e Rosas. Eu não tenho aqui o livro, tá? Porque ele foi emprestado da minha prima. Eu tenho aqui o segundo livro, que é o Corte de Névoa e Fúria. Eu não vou também entrar em detalhes em qual casal eu estou falando, tá certo? Porque é um livro cheio de reviravoltas e casais diferentes. Mas este livro daqui, ele representa muito o casal que eu estou dizendo. E o que a música também está dizendo. E quem sabe, sabe. E eu espero que vocês leiam essa trilogia, gente. Porque ela é simplesmente incrível. E o casal também é incrível. E eu não vou falar mais nada, porque eu não quero dizer spoiler. Vale muito a pena experienciar a história por si só. A próxima música que eu escolhi foi a Thank You Next, que já é a música que dá nome a esse outro álbum. E é uma música que fez muito sucesso, né? Porque foi uma música que a Ariana falou muito abertamente sobre os ex dela, né? De forma bem direta, dizendo o nome deles, inclusive. E é uma música que ela fala sobre os aprendizados que ela teve com esses ex. Então, com um ela aprendeu a amar, com outro ela aprendeu a ter paciência, o outro ela sofreu muito, enfim. E aí essa é uma música que ela vai falar muito sobre essa evolução enquanto passar por pessoas diferentes e como isso faz a pessoa amadurecer também, entender mais sobre si. E tudo serve como aprendizado, nada é algo para se arrepender. E para essa música eu escolhi o livro A Lua de Mel, da Sophie Kinsella. Esse é um livro que eu gosto muito, achei um livro muito maduro, porque a gente vai acompanhar a história de duas irmãs e os casais envolvidos nessas irmãs. Cada uma tá vivendo uma realidade muito diferente. Uma dessas irmãs, ela tem um namorado já há muito tempo, ela tá na expectativa de que ela vai casar com esse namorado, mas aí uma coisa acontece que eu não vou dizer, e aí isso começa a ser questionado, enquanto a outra irmã, ela já está numa fase meio amarga, digamos assim, porque ela teve um casamento, um filho, mas o casamento acabou sendo mal sucedido, ela tem muito rancor pelo marido dela, o ex-marido, né, no caso, e isso causa muito sofrimento a ela, e, enfim, a história faz com que ela acabe se envolvendo, assim, numa outra relação, e... Enfim, as duas personagens, elas passam por relações, assim, muito cheias de coisas e mudanças, muita coisa muda na vida delas no começo da história. E aí é um livro que ele vai falar muito sobre esse amadurecimento, né? Um livro que ele começa com um toque mais jovial, mas ele vai amadurecendo, ele vai mostrando o lado adulto também das relações e como o amor, ele tá muito além de uma paixão avassaladora e como também é preciso estar aberto, mesmo depois de que algo difícil acontece, é importante estar com o coração aberto para outras possibilidades, outras pessoas aparecerem. E é um livro que eu amo muito, muito, e eu indico demais pra vocês. Eu achei uma história muito, realmente adulta, e as personagens, elas já têm, assim, acho que uns 30 anos por aí, e... Enfim, não era o tipo de livro que eu costumava ler muito, mas agora eu tô gostando cada vez mais de ver esse tipo de história com personagens um pouco mais adultas do que normalmente são retratadas em livros de romance. A próxima música que eu escolhi como uma das minhas favoritas foi a música Imagine. Eu adoro aquela música, principalmente por conta dos vocais da Ariana, gente. Como é que ela é capaz de fazer aquilo? E é uma música linda, uma música fofinha também, e que basicamente ela vai falar sobre... esse ideal, sabe aquele momento em que o casal tá naquela bolha e tudo é muito perfeito e você tá lá com a pessoa e parece que é só aquilo ali que existe no mundo? Ela basicamente fala sobre isso daí. Então ela fala, imagine um mundo em que a gente poderia só ficar aqui junto e nada mais existir e tal. Então ela fala muito sobre aquela fase mais do contato inicial, daquela bolha mesmo. E aí, pra essa música, eu escolhi uma saga, que é Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Ela é uma saga que nós temos um casal, que é Jace e Clary. Esse é um casal que eles passam por todo tipo de percalços para impedir o relacionamento deles de funcionar. Então, assim, causa muito sofrimento isso em você, porque você fica assim, tipo, caramba, eles se amam, apenas fiquem juntos. Mas tudo acontece para impedir esse casal de ficar juntos. Então, o tempo inteiro, a história, ela passa por um aspecto de uma idealização, de assim, tipo, meu Deus, como vai ser quando esses dois ficarem juntos? Isso é algo até que passa pela cabeça dos dois, né? E eles ficam assim, tipo, meu Deus, será que vai ser possível? Quando vai ser? Imagina se isso fosse possível, imagina que incrível seria se a gente simplesmente pudesse ficar junto. E aí, isso é o que alimenta muito o coração do leitor enquanto tá lendo a história, porque você fica assim... Nossa, eu tô passando por tudo isso daqui, mas vai chegar um momento que eles vão ficar na bolha deles e que eles vão vivenciar esse romance de forma intensa e linda. Enfim, eu amo demais esse casal, né? Quem leu, eu tenho certeza que ama também, porque... incrível. A próxima música que eu escolhi foi NASA, que basicamente é uma música que ela fala sobre estar só. Ela fala sobre a necessidade também de estar só e de vivenciar a sua própria vida e de ter um tempo sem estar totalmente ligado num casal, mesmo você estando num casal feliz nele, às vezes é preciso ter um tempo pra você, ter um momento pra se conhecer, pra entrar em contato consigo mesma,
para que não seja um relacionamento sufocante. Então ela fala sobre isso, como às vezes é bom, não quer dizer que você tá com raiva, não quer dizer que você não gosta da pessoa, às vezes você só quer um tempo para si ficar com a própria companhia. E essa foi uma daquelas músicas que na hora que eu pensei nela, já me veio o livro na cabeça imediatamente, que foi Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Nossa, esse livro, ele é muito lindo e eu acho que um dos aspectos mais marcantes da história é a personagem, né, a Jane Eyre, que dá nome ao livro. Ela é a história e por mais que exista um casal, por mais que seja um romance, de fato, a personalidade da Jane, ela é muito forte. E ela valoriza a si e as próprias crenças muito, muito, o tempo inteiro. Por mais que exista aquele amor, exista aquela paixão avassaladora, ela nunca se deixa de lado. E quando é necessário, ela se afasta. Quando ela precisa entrar em contato apenas consigo mesma, ela se afasta. Ela não tem medo de dizer não e de se escolher nos momentos difíceis. Ela é uma personagem muito forte, muito incrível. Eu indico demais este livro. A próxima música que eu escolhi é uma das minhas favoritas, mas aí eu fiquei, meu Deus, será que eu devo colocar ela nesse vídeo? Porque ela não é exatamente uma música romântica, que é Seven Rings, que é uma música que basicamente a Ariana fala sobre ser rica, e sobre esbanjar, e sobre, enfim... Eu olho, eu gosto, eu quero, eu compro. Que convenhamos, quando a gente para pra pensar, é uma música meio snob, né? Mas é uma música com um ritmo legal, é uma música viciante e é isso que importa, me faz gostar dela também por conta disso. Mas aí eu pensei em um romance que se encaixa nessa música de uma forma estranha, mas eu escolhi pra essa música Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Por que você pensa? Que escolha aleatória é esta, Gabriele? Mas no começo do livro a gente tem o personagem do Mr. Darcy, que ele é um pouco snob e que ele tem essa característica de eu sou rico e tudo que eu quero eu tenho e eu não preciso de ninguém e eu assino os meus cheques e tal. E aí isso também vai ser uma coisa que vai ser quebrada ao longo da história e a personagem da Elizabeth vai ter, né, uma conexão com ele e vai quebrar um pouco esse lado dele de assim, tipo, você não é tudo isso, meu querido, não é porque você tem dinheiro que você pode tratar as pessoas assim. E aí tem um desenvolvimento de personagem muito, muito bom. E é um casal muito fofo, obviamente um clássico, acho que todo mundo conhece essa história. Mas se você conhece ela talvez só pelo filme, eu indico muito o livro, que é muito legal também. A próxima música é No Tears Left to Cry, em que a Ariana ela fala um pouco sobre estar numa fase boa, estar numa fase em que ela cansou de chorar. Ela já colocou tudo pra fora, ela já expressou toda a angústia dela e agora ela tá pronta pra viver uma nova fase. E pra essa daqui eu escolhi um livro que eu gostei muito, muito mesmo, e que eu não sei como é que mais pessoas não falam sobre esse livro, que é A Garota que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes. Esse livro passa em 2 momentos históricos diferentes, então a gente tem 2 personagens femininas em tempos muito diferentes, mas que elas estão conectadas através de um quadro. E ambas essas personagens, elas têm um aspecto que perpassa pelo luto. Uma delas, o marido dela foi pra uma guerra e aí ela não sabe muito bem qual é o paradeiro dele, não sabe se vai conseguir reencontrá-lo e ela ama muito ele e tal. Enquanto a outra personagem, que já se passa nos dias atuais, ela perdeu o marido dela, ele faleceu, então ela tá vivenciando o processo do luto. Então eu acho que não é um livro que imediatamente ele tem esse aspecto, né, do não ter mais lágrimas a chorar, mas é um livro que eu acho que ele constrói isso. Entre as 2 personagens, são personagens que elas vão evoluindo nesse processo de passar da dor e do sofrimento para uma nova fase, uma nova perspectiva. Inclusive, eu amo esse romance, também é um dos romances, assim, numa vibe um pouco mais madura, mas que eu gostei muito, achei uma fofura também. E a próxima música que eu tenho pra trazer aqui é uma das minhas favoritas da vida, é uma música que eu amo o ritmo, que eu amo a letra, que é In My Head. Basicamente, essa música é sobre um amor idealizado. Ela é sobre quando você tem uma imagem de quem é essa pessoa e aí, na verdade, ela é diferente do que você imaginava. É uma música muito bonita, com uma letra muito profunda, em que ela fala: eu olho pra você e eu vejo que eu inventei você, sabe? Ela é basicamente sobre um amor idealizado. E para essa música eu não poderia escolher um livro diferente que não O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro tem até resenha aqui no canal, mas é um livro que ele vai passar por 2 romances da personagem Fermina. Então a gente acompanha tanto um romance que ele é um pouco mais pé no chão, quanto um romance mais idealizado. E a Fermina, ela passa por esse processo de se apaixonar, de achar algo incrível, e aí com o tempo parar e pensar assim, talvez tenha sido uma imagem que eu criei na minha cabeça, talvez eu tenha idealizado uma coisa que na verdade não é real. E é um livro muito, muito legal para pensar sobre isso, sobre idealização. Achei um livro muito real. Foi a primeira vez que eu parei e pensei assim, tipo,
é um livro sobre a realidade. E aí eu acho que vale muito a pena. É uma viagem, é um livro assim bem profundo, tem muitas marcações e ele é longo, mas eu acho que super vale a pena. E é um livro para conversar durante muito tempo. Tenho minhas críticas, mas é um livro que sim, causa impacto e gera muita conversa. Então, gente, é isso. Essas são as minhas músicas preferidas desses dois álbuns da Ariana Grande. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês leiam as indicações. Se vocês já leram, não esqueçam de comentar comigo, porque eu adoro saber se alguém já leu alguns desses livros. Eu não conheço ninguém que leu e aí é muito legal ter com quem comentar. Então, espero que tenha sido bom, que esse vídeo tenha trazido valor para sua vida. E se trouxe valor, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever e eu vou estar produzindo sempre coisas novas por aqui. Então, muito obrigada por assistirem mais uma vez. Vocês são tudo pra mim. Um beijão.